Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado que estamos aqui para gravar mais um pouco da Tua palavra e pedimos a Tua bênção, porque tudo deve ser para o louvor da Tua glória, Pai, e para edificação de todos nós. Nós precisamos da Tua direção, da Tua bênção, da Tua presença aqui conosco, Pai. E pedimos a Tua bênção sobre todas as pessoas que estiverem agora ouvindo, vendo e aprendendo a Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos caminhando, estamos nos livros de história. Vamos lembrar. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. E hoje estamos para o livro de Crônicas, primeiro Crônicas. A mesma coisa que aconteceu com Samuel e com Reis, que o livro foi dividido em duas partes, também acontece com Crônicas. Então, nós vamos ver hoje, primeiro Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, que vai estender desde a criação até o cativeiro do reino de Israel. Samuel e Reis foram escritos para mostrar para Israel Deus cumprindo o que ele prometeu. Se eles fossem obedientes, eles teriam sucesso, eles teriam prosperidade. Mas se eles não fossem obedientes, eles acabariam indo para o cativeiro. Agora, o livro é escrito para um homem, Esdras. Se ele não escreveu tudo, ele compilou. E Esdras vem no tempo já da restauração, quando está voltando do cativeiro. Então, é chamado o livro de encorajamento. Enquanto Samuel e Reis fala quase de condenação, Crônicas vai falar de reedificação. E vai reedificar. Nós estamos voltando para a terra prometida. Então, vamos reedificar com base espiritual. Enquanto reis destacam o trono dos reis terrestres, nós estudamos Reis e Samuel falando dos reis terrestres, Crônicas vai falar do trono terrestre, é do templo. E o rei é o rei celestial. Reis relatam a história de Judá e de Israel, o reino unido e o reino dividido. Crônicas vão tratar só de Judá. Vai aparecer muito pouco de Israel, porque é na linhagem de Judá que vai vir o Messias. Reis é um livro político e fala de reis. E Crônicas é um livro eclesiástico e fala do sacerdócio, fala daqueles que iam tomar conta e iam gerir o templo. O esboço de Crônicas, primeiro Crônicas, vai ser as genealogias oficiais de Israel, capítulo 1 até o capítulo 9. Depois do capítulo 10 a 12 é a transição de Saul para o segundo rei, que é Davi. E a terceira parte do livro é o reinado de Davi, do capítulo 13 até o 29. E quando começa, no capítulo 1, vai falar sobre genealogias, do capítulo 1 até o capítulo 9. É muito interessante, porque só fala nomes, registrando famílias. Começa em Adão, a genealogia de Adão, vai de Noé, vai de Jacó, vai de Abrão com Quetura, vai das tribos. Então, só são genealogias. E nem sempre os registros eram perfeitos. Mesmo lá no cativeiro de Babilônia, muitos perderam a vontade de voltar, se esqueceram das tradições, dos costumes, mas havia um grupo que tinha esperança, era o remanescente. A esperança de voltar para a terra prometida, porque Deus havia prometido.
E até ali, Deus sempre vem cumprindo todas as promessas que ele faz. Então, do capítulo 1 até o capítulo 9, só genealogias. E a base agora é espiritual. Eles vão falar da criação do templo, do culto, e Davi e Samuel. Eles estabelecem todos os arranjos do templo e do culto. No tempo de Reis, que nós estudamos, isso não aparece. Então, dizem que Crônicas é o livro dos fatos omitidos. Eu acho que eles viveram isso aí. Samuel, Davi já estabeleceram o templo, mas eles passaram 70 anos do cativeiro. Muitas coisas foram esquecidas. E os estudiosos dizem que ali, na Babilônia, apareceram as sinagogas. Era o remanescente, o povo que estava esperando voltar para a Terra Prometida. Então, agora, Esdras, voltando para a Terra Prometida, ele vai compilar esses registros. E para quê? Saber tanta genealogia, tanto nome, porque eles tinham que conhecer as raízes da nação de Israel. É como se ele falasse assim, a nossa história começa lá na criação. Por isso ele começa com a genealogia de Adão. E agora, então, Davi e Samuel. Esdras está compilando e registrando o que aconteceu no tempo dos reis, no tempo do reinado de Davi. Esdras está bem depois já. E começa no capítulo 9 falando sobre os levitas. Vamos lembrar que a tribo de Levi era separada e na família de Arão eram os sacerdotes. Os outros levitas, as outras famílias dos outros filhos de Levi, eles eram ajudantes levitas que deveriam ajudar e fazer o trabalho para que os sacerdotes pudessem resolver e pudessem fazer a função que eles tinham que fazer, que era os sacrifícios, as ofertas. Então, os levitas, eles eram porteiros e cantores registrados, a genealogia registrada. Eles tinham um turno de 7 dias, alojados perto do tabernáculo, e tinha obrigação de vigiar, era vigilância, e os horários, cumprimento de horários. Também os levitas porteiros eram encarregados dos utensílios, dos móveis e do material usado nas ofertas. Manutenção, limpeza, remoção, isso eles eram encarregados. O material, ver como que estava a farinha, o vinho, azeite, incenso, especiarias. E também o preparo do pão, que era feito todo sábado e colocado na mesa da proposição. Aí, Esdras volta agora lá no Reino Unido, no começo, o primeiro rei, que é o Saul. Mas ele só vai lembrar da derrota de Israel, depois que o Saul foi lá na necromante. Ele lembra da morte de Saul, o suicídio dele, que ele pediu para o escudeiro lançar a espada, o escudeiro não teve coragem, e Saul então se suicidou. E é registrado assim, que com Saul pereceu a casa de Saul, porque ele transgrediu, foi a transgressão de Saul, abandonou os estatutos, os mandamentos, desobedeceu e ainda foi consultar a necromante. E ele lembra daquela casa dos Jabes de Gileade, que foram lá, pegaram os corpos de Saul e dos 3 filhos dele e enterraram embaixo de um arvoredo e fizeram jejum de 7 dias. E para aí a história
de Saul. Então, quando Saul morre, aí nós vimos lá em Reis, o Esbozete que fica no trono lá de Israel, mas logo o Davi, ele vai para Hebrom, Deus fala para ele ir para Hebrom, e ali ele é ungido rei. Primeiro pela parte de Israel. Ele fica ali em Hebrom, conquista Jerusalém, que era dos jebuseus, tendo toda a descrição dessa conquista, e ele faz uma promessa, que o soldado que ferisse o primeiro jebuseu seria o comandante do exército dele. E quem vence é Joabe. E Davi, então, vem para a cidade, chamada agora Cidade de Davi, e ali é uma fortaleza. E ele passa a morar ali. E ele vai crescendo em poder. Nós vamos ver sempre a presença de Deus, dando vitória para Davi. Aqui diz assim, o Senhor dos Exércitos era com ele. Ele ia crescendo em poder. Também ele era rodeado de valentes. Ele faz a descrição. É um livro interessante sobre isso, porque ele vai descrever todos os valentes. São 54 valentes. O Urias, o nome dele vai constar como o 38º valente daqueles que ajudaram Davi a crescer, a conquistar, a se estabelecer como rei. E ele conta os pormenores desses valentes de Davi. Eram soldados. E eles então vêm, e é registrado que um era forte na mão direita, outro na mão esquerda, mas todos eles sabiam lidar com flecha, com arco. E eles chegaram para Davi e falaram, nós estamos com você, porque Deus te ajuda. Nós temos visto isso, que Deus está com você. E ali em Hebrom, vai chegando as outras tribos, depois que Saul morreu, que o filho dele morreu também. Então vão chegando as tribos e vão se juntando e formam um grande exército. E então há uma festa de 3 dias. E ele registra lá que tinha bolo de pão, tinha pasta de figos, passas, tinha vinho, azeite, bois, gado miúdo, e os vizinhos trouxeram bastante coisa, e houve uma grande festa de regozijo e abundância. E agora estava completando a promessa de Deus que ele seria o rei de Israel, agora das 12 tribos. E Davi, então, quando se estabelece, ele lembra da arca. E ele fala que no tempo de Saul, ninguém falou da arca. E ele quer trazer a arca. Então ele consulta os príncipes, consulta os capitães, e eles resolvem ir buscar a arca. Todo Israel é convocado. Eles fazem um carro novo, dizem que imitando o que os filisteus haviam feito, e cânticos, instrumentos, harpas, alaúdes, tamboris, símbolos, trombetas, e eles vêm cantando, e a arca naquele carro novo. Eles se alegravam, mas aconteceu que os bois tropeçaram e Uzá, eram 2 que estavam tomando conta da arca do carro. Uzá pôs a mão na arca e ele morreu. E Davi ficou muito desgostoso. Falou, como que nós vamos trazer a arca? E eles resolvem deixar a arca na casa de Obed-edom 3 meses. E a Bíblia registra, e o Senhor abençoou a casa de Edom, porque a arca do Senhor estava lá. A arca do Senhor é o sinal da presença de Deus. Por isso que a família dele vai ser abençoada. E Davi, tão desgostoso, deixou a arca lá 3 meses. Nesse tempo, o Irão, rei do Tiro, reconhece Davi como rei de Israel, mandou cedro, mandou pedreiros para edificar uma casa para Davi.
E ali agora ele está morando já em Jerusalém, agora é cidade de Davi, fortaleza, e ali nascem 13 filhos. Ele tem com as mulheres, mais concubinas, 13 filhos nasceram em Jerusalém. E Davi derrota os filisteus. Sempre essa batalha, essa luta, até hoje, né? A faixa de Gaza é lá dos filisteus. E Davi então consultou a Deus se ele ia enfrentar os filisteus. E Deus fala: pode ir, que você vai ter a vitória. E ele teve a vitória. Os filisteus fugiram, abandonaram os seus ídolos. Davi mandou pôr fogo neles. E a segunda vez os filisteus vieram. E Davi consultou a Deus novamente. Ele consultava através do Urim e Tumim. Então, ele consultou e Deus falou: vai, mas agora você vai por trás das amoreiras. Deus deu a estratégia para ele, porque Deus estava preparando a vitória. Então, Deus feriu os filisteus. E o nome de Davi vai se tornando temível, respeitado. E Davi volta outra vez a pensar na arca. E ele fez uma casa para ele e fez uma tenda para a arca. E eles estudaram. Lá em Números estava como devia ser transportada a arca. Era pelos levitas, os levitas e os sacerdotes também, aquela família principal. Havia uma ordem: santificai-vos. Os levitas deveriam se santificar para ir buscar a arca. E eles trouxeram a arca do jeito que Moisés tinha ordenado, tinha falado que seria o meio de transporte, com a arca aos ombros, na vara, e os levitas, então, levando a arca. Só dos levitas, como ordenou Moisés. E foram designados músicos, e é interessante que quando Davi e Samuel falam de músicos, eles falam, uma que o Davi, ele fabricava instrumentos, eram usados, então, seria usado no transporte da arca e também para ser usado no templo. E ele põe lá como músico, ele faz voz alta, alegria, o alaúde com voz de soprano, a harpa em tom de oitava, e o maestro, um perito. Tudo que é feito para Deus deve ser feito com capricho. E Deus, quando chama, ele capacita. Então, eu imagino que o coral que eles formavam, porque havia esse cuidado entre os levitas. E Davi, indo com eles, ele estava vestido de linho fino, igual os levitas, e uma estola sacerdotal. E cântico, e instrumentos. E Mical, quando ele vai chegando em Jerusalém, ela olha da janela e ela despreza Davi. Ela acha que ele não devia fazer aquilo, estar dançando por causa da arca. Ela fala que as mulheres estavam vendo ele dançar. Eles colocam a arca no meio da tenda, ali então há o holocausto, ofertas, Deus abençoa, e ali também o bolo de pão, carne e passas, é o lanche para todos, homens e mulheres. E Davi designou os levitas, compôs a letra do que eles iam cantar, que hoje são os Salmos 96, 105 e 106. E cada dia, a obrigação dos cantores, ofertas de manhã e de tarde, todo dia. E eles estavam ali tomando conta do horário e tomando conta do andamento. Eles tinham dedicação exclusiva. Nós vamos continuar estudando Davi e a chegada da arca e o que vai acontecendo. Vamos lembrar que é o livro de encorajamento
para encorajar o povo a voltar ali para a terra prometida e edificar e obedecer e conhecer a palavra. Que Deus nos abençoe.